É o Mas primo olha, Rica. vamos dar boas-vindas a todos, meu abraço, meu boa tarde, em nome da Associação das Empresas do Complexo Industrial Portuário do Pecém, a ECIP. Hoje temos a grata satisfação de ter nosso presidente Eduardo Amaral, da Cimenta Podi, para abrir esse evento, né? E estamos com a presença da nossa líder desse fórum também, Priscila. Passo para você, depois você pode passar Ok, para a Gisele para ela dar uma palavrinha. Eduardo Amaral faz uma fala dele como presidente da ECIP, tá? tá certo. Assim, na verdade, né, para não demorar muito, a gente ter aí essas palavras a serem ditas, mas em nome de todos que compõem o Fórum de RH, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da empresa que realmente nos brilha os olhos de saber como funcionam as coisas aí dentro, né? Pela grandiosidade, por tudo que a gente ouve falar de positivo aqui na área de RH. E a apresentação que vai ser feita aí pelo Fábio e pela Girlane, né? Agradecê-los. Foram nomeados aí para a apresentação. E a Gisele está sempre muito presente aqui conosco no grupo. E é uma imensa honra realmente de conhecer aí a apresentação que vai ser feita em algo que comunicação é o calo aqui do RH, né? Comunicação interna, como comunicar, como estar presente, como fazer estar tão próximo à empresa dos seus colaboradores. Então, a expectativa é muito positiva em relação a essa apresentação, tá? Queria agradecer realmente aí vocês. Obrigado, Priscila. Gisele, você faz as honras de apresentar seus colegas antes. Com certeza. E aí depois você passa a palavra para o Eduardo Amaral para ele dar uma palavra como presidente da ECIP. Tá certo. Bom, boa tarde a todos, né? E compartilhando um pouquinho com vocês como que surgiu a ideia desse momento. A gente tem dentro do Fórum de RH da ECIP, né, dois grandes grupos de trabalho, que é de capacitação e o de boas práticas na área de RH. E naquele momento a gente discutindo algumas ideias, né, das maiores dores aí, como a Pri falou, da nossa área. A gente sabe que a comunicação é sempre um desafio imenso. Tive então a ideia e dei a sugestão de a gente trazer o nosso case da Cimenta Podi com a ferramenta Workplace, né? Que o Fábio Takano, nosso gerente de marketing e inteligência de mercado, e a Girlane, nossa assessora de comunicação, vão explanar e dividir com vocês a nossa experiência, mas para a gente foi uma ferramenta fundamental, principalmente para a gente conseguir manter a nossa cultura, a nossa identidade organizacional e principalmente o engajamento dos nossos colaboradores aí nesse período que estamos à distância, né? E conseguindo manter a interação com as nossas plantas que permaneceram operando aí durante todo esse período da pandemia. Então, é uma satisfação enorme poder dividir com vocês essa experiência que deu super certo para a gente e pode servir aí de inspiração para as outras empresas do complexo. Amaral, contigo. Boa tarde a todos, é um prazer enorme, né, estar abrindo aqui esse fórum, mais um fórum de RH aí para falar de comunicação interna, muito legal, e melhor ainda é ter colegas aí, né, ombro a ombro, que trabalhamos aí na Podi, Fábio Takano, que é um craque da comunicação aí, Girlane, Gisele, que também atua muito nas questões de comunicação interna e engajamento. Então, é um tema muito interessante, muito legal, principalmente nos momentos que nós vivemos hoje. Só para falar um pouquinho, fazer um briefing, né? E aí acredito que o Takano vai expor isso aí com mais detalhes, mas dando aqui um pouco de testemunho, né? Inclusive, é uma meta da ECIP aumentar o nível de engajamento por uso de tecnologia, né? Então, para falar, em 2019, se eu não me engano, a gente definiu lá em 2018 que 2019 era o ano da comunicação da Cimenta Podi, né? E, se eu não me engano, se eu me lembro bem, 19, não foi, Takano? Foi 19. Pronto. Um dos maiores desafios de toda a corporação é a comunicação nos mais diversos níveis, né? Que nós sabemos que você transmitir uma mensagem com nível de assertividade e obter disso frutos
né, de atingimentos seja de tarefas, seja de objetivos estratégicos, seja também de engajamento entre colaboradores, porque essa comunicação, né, eficiente e veloz que hoje o mundo exige, pela complexidade de como e a velocidade de como as coisas ocorrem, então você fazer uso, lançar mão de ferramentas que te proporcionam, seja essa mensagem não está, por exemplo, o WhatsApp, você manda mensagem e você vai se perdendo, né? Então, e seja mesmo as necessidades sociais que existem hoje dentro das corporações, então, esse desafio, né, que tivemos em 2018, 2019, a gente conseguiu cumprir parte dele com a utilização dessa ferramenta Workplace, que foi muito bem defendida pelo Fábio Takano, dentro da Cimenta Apodi. E isso, além de engajar, além de servir para fazer comunicações estratégicas, serve para, por exemplo, às vezes uma reunião se lança online dentro do Workplace para mais colaboradores poderem ver o desdobramento, por exemplo, de uma determinada, né, reunião. Então, isso veio aumentar o nível de engajamento e aumentar a assertividade, e bem também como cumprir aí alguns aspectos de também comunicação social que existe, né, entre os colaboradores, por exemplo, no caso, a Cimenta Apodi. Outra coisa que foi muito legal, que antes, e a gente conseguiu testar a capacidade máxima, né, disso, porque quando nós implantamos a ferramenta, começamos a usar, e aí veio a pandemia, que a gente não, essa questão, né, essa dificuldade toda de socializar, de aproximar, de se comunicar, né? E também, por que não dizer, de trabalhar? Se eu tenho dificuldade de trabalhar, eu tenho dificuldade de se comunicar. Então, ou se eu tenho dificuldade de se comunicar, eu tenho dificuldade de trabalhar, de colaborar, né? E para nós, quando nós instituímos que a podia fazer home office, todos nós tomamos aquele susto, né, em termos de organização, vamos fazer. E meio que a gente vai... a pandemia obrigou todo mundo a ir trabalhar em casa, mas a ferramenta Workplace foi de fundamental importância nessa facilidade de comunicação, de troca de arquivo, de socialização. Então, assim, só para falar um preâmbulo inicial, obviamente o Takano é a pessoa mais indicada, junto com a Gerlane e Gisele, para falar um pouco em detalhes sobre como foi a implantação, como é o nosso dia a dia hoje, né? Por exemplo, a gente teve agora recentemente CIPAT, foi transmitindo online as reuniões via Workplace, foi muito, muito legal, muito eficiente, todo mundo tem a oportunidade de assistir depois aquelas mensagens que foram passadas ali, do ponto de vista estratégico para a segurança e saúde do trabalho. Então, o Workplace, ele faz esse papel muito bem, com uma certa, né, organização, que faz o papel que as redes sociais têm dentro do ambiente corporativo. Eu acho que isso foi muito legal. Então, eu desejo a vocês que vão participar, né, vamos dizer assim, dessa apresentação que vai ser feita, que vocês realmente tirem proveito, porque realmente para a Apodi foi muito bom, muito, vamos dizer assim, trouxe um retorno muito grande e uma eficiência na comunicação, preenchendo aí um dos gaps de toda a corporação, que é a questão de comunicação em todos os níveis. Não estou falando só em nível estratégico, só em nível de engajamento. Então, é isso aí. Muito boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui para escutar essa história. Muito legal. Obrigado, Amaral. Vamos lá, vamos lá. Takano, você agora, né? Manda brasa aí. Deixa que eu toco. Deixa eu colocar aqui a nossa tela. Vocês estão vendo a minha tela, né? Bom, aqui como o pessoal da Apodi comentou, a gente está trazendo hoje um case para a gente que tem sido bem bacana, que é a história da utilização dessa ferramenta que chama Workplace. Mas antes de
da gente entrar nos finalmente, eu queria um pouco explicar um pouco de contexto de como a gente chegou até lá e por que que ela está sendo tão importante para a gente, né? Então, antes de mais nada, então meu nome é Fábio Takano, estou completando 4 anos aqui na Cimenta Podi, né? Sou de São Paulo, vim para cá há 4 anos, com muita felicidade vir aqui trabalhar aqui na Cimenta Podi. E aí, só para me apresentar, eu vim para cá, casei, tenho um filhinho aqui com 2 anos, feliz da vida. Mas eu vou contar um pouco a história de 2017, antes da gente entrar aqui. Quando eu cheguei na Podi, a gente percebeu que a gente tinha uma série de pontos de melhoria, né, dentro da empresa. Acho que como qualquer empresa, né, era uma empresa bastante jovem, né, 6 anos de atuação, hoje está completando 10 anos esse ano. E até dentro de um programa da área de recursos humanos, a gente fez um concurso onde tinham formou-se vários grupos com as lideranças, né, da empresa, e cada um dos grupos procurou qual que era uma dificuldade que a empresa tinha e qual que seria uma solução para se resolver isso, né? E aí o grupo que eu participei, a gente falou muito dessa questão de comunicação, era uma dificuldade, né? A gente tinha muita coisa para falar, muita coisa acontecendo, mas a gente não conseguia fazer com que as coisas chegassem no lugar certo, na hora certa, né? Da forma correta. Então você tinha a informação rodava com o chamado rádio peão, né? Andava rápido, mas muitas vezes de forma inadequada. E aí, bom, apresentamos uma proposta de formação de uma área de comunicação, né, corporativa interna, que não tinha. E aí, a partir daí, isso em 2017, em 2018, a gente chamou a Girlane para vir trabalhar aqui conosco, né? E aí começamos esse trabalho. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para a Girlane se apresentar um pouquinho e aí depois a gente dá andamento aqui nessa história. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Girlane Arruda, sou jornalista, especialista em assessoria de comunicação e estou na Podi aí um pouco mais de 3 anos. Estou há 9 anos no mercado, passei por algumas experiências, digamos assim, com comunicação. Sou feliz demais por fazer parte da Cimenta Podi. Tive a oportunidade também, de, ao longo desses 9 anos, passar por algumas instituições, não só de comunicação corporativa local, mas também de comunicação nacional. Eu costumo dizer que sou cria da AD2M também, né? Essa abadia aí conhece, do Mauro, da Dejane. Passei por questão de assessoria de imprensa, gestão de crise, comunicação interna, canais de comunicação interna de algumas empresas, e enfim. E aí, no ano de 2018, eu recebi esse convite para fazer parte da Cimenta Podi, e sou muito grata por isso também. Então, já são um pouco mais de 3 anos fazendo parte da empresa, e hoje a gente vai compartilhar um pouco dessa nossa experiência com o Workplace, que é uma ferramenta de comunicação interna, é a nossa rede social corporativa, que a gente costuma dizer, e que seja uma tarde agradável dessa troca de conhecimento e que sirva também assim, de aprendizado para vocês, que seja um case que vocês possam se apropriar também. Muito bem. E aí, em 2018, quando a gente começou esse projeto, quando tudo era mato, né, na parte de comunicação, a gente começou com a contratação da Girlane, e a Girlane foi conduzindo a contratação de uma empresa para gerir relacionamento com a imprensa, no caso a D2M. A gente começou a realizar algumas atividades e a partir dali a gente começou a chegar nos desafios que a gente vai discutir hoje. Eu acabei pulando um pedaço aqui, gente, vocês me desculpem. Eu vou só passar rapidamente, que eu esqueci aqui. A gente está num público, alguns não conhecem a Podi tão bem, eu vou só passar 2 slides da Podi, que vai ser bem rápido. Então, a Podi ela é uma empresa formada por 2 grandes acionistas, né? A família
proprietária do Grupo M. Dias Branco, né, que acho que todos aqui do Ceará conhecem, é uma potência nacional. E a gente tem uma segunda parte, que é do Grupo Titã, que é uma multinacional grega, com origem grega, né, que ela atua fortemente lá na Europa e América do Norte. Então, atualmente são os nossos acionistas, né? Então, são os acionistas que nos dão muita tranquilidade e muito apoio para que a gente faça o melhor trabalho possível, né, dentro do mercado. E felizmente a gente tem conseguido muito sucesso nessa nossa jornada. Para vocês terem uma ideia, né, a gente tem 2 fábricas no Ceará, uma em Pecém, no complexo de Pecém, e outra em Quixeré. Fora isso, são mais 8 centros de distribuição, lá de Manaus até Natal a gente tem. Temos 2 centrais de concretos, né? A gente vende mais de 23 milhões de sacos de cimento, esses dados estão até desatualizados, é um pouco mais hoje, presente em 12 estados, empregamos aproximadamente 500 pessoas, e a nossa estimativa é que a gente esteja presente em aproximadamente 4 mil pontos de venda, né? E esse crescimento ele veio de uma forma bastante rápida, né? Acho que tem um empreendedorismo bastante forte na empresa. Ela começou em 2011, em seguida já abriu a sua unidade de concreto. A gente, em 2013 já abrimos aí o nosso centro de distribuição no Maranhão. Em 2013 para 2014, essa fábrica, que é um pouco maior, que fica lá em Quixeré, também foi aberta. E aí, no decorrer dos anos, a gente está falando de abertura de centros de distribuição, tanto no Piauí, Ceará, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará, enfim. A gente fez uma abertura bastante importante para a gente realmente estar bem presente aí no mercado. Bom, então, voltando aqui ao nosso tema, né, a gente começou, então, em 2018, o trabalho aqui de estruturação da área de comunicação, né? Como a Gisele comentou, eu sou responsável por outras áreas e essa parte, especificamente de comunicação, ela fica com a minha equipe de comunicação, também conhecida só como Girlane, e junto, óbvio, ela tem o apoio, né, da D2M, da Plug, que é a nossa agência de marketing, e tem um estagiário que a apoia. E quando a gente estruturou essa área, a gente não estruturou pensando apenas pequenas comunicações, né, aquela comunicação básica, mas a gente estruturou ela com uma visão muito da estratégia da empresa, né? Então, como trabalho, como responsabilidades na gestão de crises, ações de endomarketing, comunicação interna junto com o RH, participação dos diversos comitês que a gente tem, atuação muito forte na questão na criação e manutenção de cultura organizacional, que tem sido um grande desafio, né, com a pandemia, toda a parte de comunicação de novos projetos e de planejamento estratégico. Então, assim, a gente se impôs aqui um desafio bastante grande, né? Realmente são muitos temas numa empresa nova, numa empresa que está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Começamos com o básico, né? Com os informes por e-mail, com a padronização dos murais, com a implantação da TV corporativa, né? A gente tem uma programação semanal para cada uma das unidades, com temas gerais e temas específicos, né, da planta, que faz bastante sucesso. Porém, mesmo implantando todas as ferramentas, a gente continuou tendo aquele grande desafio, né? As informações, elas não chegavam dentro da nossa expectativa, porque até a informação chegar, muitas vezes não vinha. E até a gente trabalhar a informação, para que essa informação fosse trabalhada para fora, a gente perdia muito timing. E a gente via que, em alguns momentos, a gente conseguia atender alguns públicos. Vamos focar aqui na parte de fábrica, mas eu tenho uma equipe de vendas de aproximadamente 50, 60 pessoas. Todo esse trabalho que a gente fazia chegava muito fraco para toda a equipe de vendas.
Por outro lado, eu começo a fazer uma ação mais de e-mail, não chega na fábrica. Então, existia uma necessidade da gente aumentar a velocidade, criar canais que chegassem para todas as partes, né? E de forma mais estruturada possível. E esse era o desafio, e esse era o ponto que a gente percebia que não conseguia avançar. E no final das contas, em determinado momento, depois que a gente implantou as ferramentas, a gente se viu atolado em demandas operacionais, né, fazendo uma série de pequenos informes, de forma não tão estruturada, sem uma ferramenta, né, que nos garantisse um controle sobre isso, uma performance sobre uma avaliação da performance, né, do nosso trabalho. A gente via que acabava ficando muito centralizado, né? A partir do momento que a gente falou, não, a gente precisa, de alguma forma, dar uma visão estratégica sobre cada um dos temas, a gente sentiu que acabou ficando um pouco lenta, né, a informação, porque estava muito centralizado e as coisas não estavam andando bem. Bom, então, em 2018, a gente implantou, a gente sentiu a necessidade de reforçar esse tema, e aí por isso, como o Eduardo Amaral comentou, a gente falou, não, 2019 tem que ser o ano da comunicação, é o ano que a gente vai fazer com que isso funcione. E aí a gente foi atrás de soluções no mercado, e a gente chegou no Workplace. Né? E, na verdade, a gente foi procurar, poxa, o que as grandes empresas, independente de setor, se é varejo, se é indústria, né? O que eles estavam fazendo, o que tinha de melhor. E a gente chegou no Workplace, que na época que a gente contratou, ainda era um produto não tão maduro, né? Um produto ainda em crescimento, em evolução, como toda ferramenta de plataforma de TI continua sempre em evolução, está sempre melhorando, mas ainda era bem inicial, mas com cases bastante interessantes de melhora dessa informação. E o que mais nos atraiu em tudo isso, né? O Workplace ele é basicamente uma rede social corporativa, então todas as informações, elas ficam dentro da nossa rede social, ela não, os colaboradores, eles não conseguem compartilhar para fora da empresa, né, coisas que sejam restritas. Por outro lado, eles conseguem ter acesso a tudo de uma forma muito fácil, muito simples, como uma mídia social, seja pelo celular, seja pelo computador. Ele vê em formato de timeline, né? E permitiu fazer uma coisa que a gente queria muito. Era medir um pouco das reações das pessoas. A partir do momento que a gente publica uma ação, uma iniciativa, seja ela de recursos humanos, seja ela comercial, seja o que for, a gente consegue medir o quanto isso gerou de engajamento, o quanto as pessoas gostaram daquilo, se foi uma coisa só, ok. A gente conseguiu separar o que são as informações realmente críticas que precisavam passar pela comunicação, né, para a gente validar ou ajustar para que ela ficasse bastante entendível para todos, daquela comunicação que às vezes uma determinada área precisa fazer com outra ou entre eles, ou seja, em grupos menores que não precisa passar pela comunicação. O importante é que a informação chegue de uma forma rápida e precisa, né? E essa plataforma ela permitiu isso porque, assim como em todas as redes sociais, as pessoas estão livres para postar. Então, se eu sou da logística, eu tenho um grupo, eu formo um grupo da logística, poxa, eu consigo colocar tudo de novo, eu posso criar grupos de projetos novos, de ações novas, de implantações, de operação, enfim, e vai ficar restrito a eles, né? Então, eles conseguem se comunicar muito bem, é uma informação que eu não preciso ter. Não, mas tem uma informação aqui que diz respeito a todos. Legal, manda para a comunicação. Aí a comunicação vai lá, trabalha essa informação e publica. Então, o fato dessa ferramenta ter essas liberdades e ele ter esse canal específico das informações mais relevantes passarem pela comunicação
fez com que a gente conseguisse liberar que a informação fluísse de uma forma muito mais rápida, engajasse as pessoas a mostrar o trabalho delas, né? Porque imagina que nós nem temos tantos colaboradores assim, são 500 colaboradores, mas a gente viu cases de 5, 10 mil colaboradores. Como é que o cara consegue dar visibilidade a um trabalho legal dele, né? De uma coisa importante dele? E essa ferramenta permite, porque a pessoa consegue postar um vídeo, postar uma foto, um áudio, compartilhar experiências, né? Então tem sido bastante legal. A gente tem conseguido fazer com que informações importantes cheguem tanto à equipe de vendas, por exemplo, as equipes que ficam mais distantes. Às vezes a gente tem, eu comentei, por exemplo, os centros de distribuição, são 2, 3 colaboradores, que antes tinham muita dificuldade de receber qualquer informação. Hoje eles recebem todo dia online, eles estão ligados ao que acontece na empresa. Assim como a turma da fábrica. A Gislane vai explicar com mais detalhes aqui, mas só para fechar aqui a minha parte, tem sido uma experiência muito boa. A gente, como o Eduardo Amaral comentou, a gente implantou isso em final de 19, começo de 20, e logo em seguida começou a pandemia, né? A gente conseguiu implantar, a gente teve uma aderência muito boa com todas as unidades. Obviamente, a parte Fabril, até por a gente não ter conseguido ter acesso às pessoas na frequência que a gente queria no começo, anda de uma forma mais devagar, né? Então, se a parte administrativa de vendas a gente teve um boom e o pessoal começou a utilizar e viver o workplace, e aí eu digo porque ele tem a parte de chamadas, tem a parte de bate-papo, tem a parte de compartilhamento de dados, etc. A parte Fabril, ela foi crescendo, mas ela está indo a passos mais lentos, né? Porque eles não utilizam isso no dia a dia. Mas é um ponto que agora com o pessoal sendo vacinado, né, é um ponto que a gente vai conseguir alcançar ainda mais, né? Hoje é pontual, mas já é um ponto bastante bacana. Girlane. Vamos lá, né? Takano já falou aí sobre alguns pontos bem importantes e relevantes, realmente desse cenário, e quando a gente chegou para estudar a implantação de uma ferramenta que fosse eficiente, que realmente gerasse um engajamento e que fosse de fácil uso. Porque imagina assim, eu acredito que na empresa de vocês também deve ter isso. A gente tem uma diversidade de público muito grande. E essa diversidade de público é o que torna o desafio ainda mais, como é que eu posso dizer? Torna o desafio ainda maior. Você tem uma equipe comercial que está na rua, que está na estrada, e que não tem tanto acesso, digamos assim, a algum e-mail com a frequência que eles gostariam de ter. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. Sim. Tem uma diversidade de público que eles não conseguem visualizar com tanta frequência a questão do e-mail, que era o que a gente mandava logo no início. Tinha as TVs que eram muito focadas dentro de uma área industrial por conta dos nossos colaboradores, que hoje o maior percentual é dentro dessa unidade Fabril. Então, assim, era um desafio a gente identificar uma ferramenta que fosse de adesão e que fosse de fácil acesso, e também que ela pudesse conversar e fosse interessante para todos os públicos com os quais a gente tem hoje de colaboradores. E, como o Takano falou, foi justamente no final de 2019 para começo de 2020 que a gente fez a implementação disso. E aí, de cara, o que o Workplace trouxe para a gente era essa questão de uma comunicação em que ela fosse dinâmica, tivesse uma interface bacana, que fosse algo já usual da vida e da rotina deles, porque ela tem uma interface aí de rede social mesmo, que fosse de fácil acesso, porque hoje ela tem a versão tanto desktop como mobile. Se eu estou, por exemplo, a equipe de venda, se eu estou na rua, eu consigo acessar do meu celular. Se eu estou lá dentro da produção fazendo a operação, eu consigo acessar do celular. Se eu estou no escritório, eu estou em casa, eu consigo acessar ela de uma versão desktop. Então, isso facilitou muito. E, ao mesmo tempo, ela quebrou essa barreira da hierarquia, né? O colaborador, independente do nível hierárquico, ele consegue ter acesso de forma direta às gerências, consegue ter acesso direto à nossa diretoria. Então, a gente começou a estabelecer uma comunicação que ela não era uma comunicação de cima para baixo, né? Era uma comunicação de mão dupla. Ou seja,
tanto a nossa diretoria conseguia conversar com esse colaborador, como esse colaborador hoje consegue conversar de uma forma direta lá, pelos conteúdos ou responder. Eu acho que é uma coisa bem interessante é quando o Emmanuel, que é o nosso CEO, a gente faz alguma publicação e ele vai lá e ele comenta, ele interage. Porque é justamente isso que o colaborador quer ver, né? Ele quer ver se a alta liderança também está ali presente. Não adianta pensar só que, o colaborador ele vai se engajar e tudo mais, mas ele também precisa ter essa liderança pelo exemplo. Então, eles compraram muito a ideia a partir disso também. A facilidade do acesso, a forma como eu tenho de ir de encontro com esses gestores, independente do cargo, independente da hierarquia, eu vou conseguir ter acesso a isso de uma forma direta. E aí foi quando a gente chegou no Workplace. O Workplace é uma ferramenta licenciada pelo Facebook. Hoje quem licencia para a gente é a Leste, que faz essa intermediação. A Leste é uma empresa de São Paulo que nos ajudou todo o processo de construção do projeto de implantação, o planejamento. Aqui no Ceará, a gente já tem hoje empresas que também facilitem isso, que no caso é a Supera, a Diálogo Supera, que acho que alguns devem conhecer, que também está fazendo esse trabalho. A licença do Workplace hoje, ela é uma licença individual, em que você paga pela quantidade de usuários ativos dentro da plataforma. É uma negociação em dólar conforme a cotação do dia, que aí eu vou falar aqui para vocês, caso vocês tenham interesse. Existem vários tipos de pacote, a gente tem um pacote especial, que é direcionado para a gente ter acesso a todas as ferramentas que o Workplace disponibiliza, e também para ter acesso às duas versões, tanto no mobile como na versão de desktop. E essa rede social corporativa que a gente chama, hoje ela é voltada especificamente para a nossa comunicação interna. Ela tem otimizado de uma forma, assim, gigantesca a comunicação direta com os nossos colaboradores. No início também existia muita questão, vamos criar uma intranet e tudo mais, e a gente fez alguns benchmarks e a gente identificou que estava se caindo em desuso. E como a gente tem uma quantidade muito grande de colaboradores da área industrial, mesmo que a gente colocasse em totens, essas coisas assim, para que eles fizessem um acesso de forma direta, a intranet ainda não ia resolver o nosso problema de comunicação mais dinâmica, digamos assim, com a velocidade maior do que a gente precisava. Então, o nosso Workplace hoje é a nossa intranet, a nossa rede social corporativa. E aí, por que o Workplace, né? Além desse visual intuitivo e familiar, eles têm casos de sucesso de mais de 40 mil casos, espalhados em todo o Brasil, e fora do Brasil também, de empresas que utilizam ele como plataforma de comunicação interna com os colaboradores. Essa capacidade dele de aproximar as organizações, não só, no caso da nossa realidade, a turma de fábrica com a turma de escritório, e essa comunicação que eu falei para vocês de uma via de mão dupla, né? Do colaborador, ele também tem voz, o colaborador, ele também está presente, ele também é um gestor de conteúdo, ele é um produtor de conteúdo, porque ele pode falar o que está acontecendo dentro das unidades. E isso consegue deixar todo mundo dentro do mesmo time, todo mundo atualizado, para a gente entender como é que está funcionando as realidades, principalmente agora durante esse período de pandemia. E aí o fácil acesso de dispositivo móvel. Por exemplo, a gente que anda um pouco dentro das áreas industriais, é do corporativo, mas que a gente tem acesso às áreas industriais, eu não preciso estar com o meu computador direto ligado para ter acesso ao Workplace e lançar ali uma informação para todos os colaboradores, ou de repente fazer uma videochamada para alinhar alguns pontos, ou então mandar dentro de um grupo de bate-papo em que todo mundo vai conseguir visualizar o que eu estou querendo mandar aquela informação para uma determinada unidade, sem contar a questão da segurança nos dados compartilhados. Uma dúvida que a gente sempre tem é que as pessoas falam assim, o Workplace é uma ferramenta licenciada do Facebook. Esse login e senha que o cara tem acesso também faz interferência com o Facebook pessoal dele? Não, é completamente diferente. É licenciado pelo Facebook, mas ele é restrito para a Cimetapod. Embora que mais lá na frente eu vou mostrar para vocês que existem algumas aplicações dentro da ferramenta em que é possível incluir pessoas de fora para participar de apresentações. Então, assim, principalmente agora nessa questão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o Workplace, eles nos asseguram de forma completa para que a gente tenha uma segurança de compartilhar informações lá dentro que sejam restritas da empresa e que a gente sabe que não vai circular por outros meios também. E aí, a gente fazendo essas pesquisas, a gente fala assim, não, a gente precisa saber como é que está o panorama dentro das outras empresas também, quais são os desperdícios que as pessoas têm na linha de frente, né? E aí, fazendo essas buscas, a gente identificou que 54% dos colaboradores, eles não se sentem ouvidos dentro das empresas, justamente porque
a comunicação ela é muito de cima para baixo. Não existe essa questão de uma via de mão dupla, em que o colaborador também tem a voz. E aí um outro dado também era 86% se sente desconectados da sede principal. Quem tem unidade industrial sabe que existe uma curiosidade muito grande em relação à matriz, que às vezes existem essas visitas, mas que às vezes eles se sentem desconectados por achar o corporativo um pouco mais distante da realidade deles. Então, assim, o Workplace veio para aproximar isso também. E aí um outro dado era que 25% tiveram uma ideia, mas que nunca foram compartilhados. Ou seja, a gente cria uma comunicação democrática em que o cara tem a oportunidade, independente da unidade, do local onde ele esteja, de compartilhar a opinião dele, compartilhar novas ideias que venham agregar para o nosso valor, para o nosso, venham agregar valor para a questão do nosso trabalho no dia a dia. E isso era bem importante, e era o que a gente queria, que o colaborador se sentisse engajado, que ele se sentisse enxergado ali dentro da Cimenta Apodi, que ele não era apenas só um número, mas que ele também era visualizado como pessoa mesmo, numa comunicação mais humanizada, que ele teria voz ali dentro. E aí uma das principais coisas que o Workplace veio para substituir é a questão de newsletter. A gente não trabalha hoje com essa perspectiva, o que a gente consegue operacionalizar tudo dentro do Workplace. A gente tem a parte do bate-papo, em que você está em casa, independente de onde você esteja, você consegue chamar o colaborador ali pelo bate-papo e trocar uma ideia, acelerando esse processo de uma informação mais direta. Ele substitui a intranet também, porque a intranet, mesmo que o colaborador tenha acesso, ela ainda tem algumas, como é que eu posso dizer, tem algumas limitações que o Workplace veio para suprir para a gente. Ferramenta de reconhecimento de funcionário, né, já que ele está ali personalizado, você não conhece ele apenas pelo nome, mas você reconhece ele pelo rostinho também, de quando ele faz a atualização dos dados dele. Aprendizagem e desenvolvimento da trilha de carreira. Eu sei que tem uma turma grande aqui de RH, tem uma ferramenta que o Workplace acabou de lançar, que é a trilha de carreira, em que você consegue montar grupos e você consegue disponibilizar todo o material por meio de vídeo, por meio de compartilhamento de conteúdo em PDF ou de apresentação, e no final ele tem uma avaliaçãozinha. Então, você consegue cumprir uma trilha de carreira direcionada para um determinado treinamento. Trocando ideias com algumas empresas, ele diz que fizeram total diferença, principalmente agora nesse período da pandemia, né? Em que eles precisavam aplicar treinamentos que não necessariamente precisavam ser presenciais, mas que para ter o controle disso. Então, dentro do Workplace, a gente também consegue fazer esse desenvolvimento de trilha de carreira, a questão da integração também dentro dos cargos corporativos, que não vão estar dentro da operação de fábrica de uma forma mais contínua, a gente consegue fazer essa aplicação e essa integração dentro do Workplace também. Você tem o controle do diretório de funcionários, da quantidade de funcionários que estão acessando o Workplace, da quantidade de funcionários que estão interagindo ali dentro, você consegue saber por diretoria, por gerência, e consegue ter o controle de uma forma geral dentro do painel administrativo. A parte de videoconferência, sendo bem sincera com vocês, assim, eu acredito que a gente já estava com a visão de futuro, porque se a gente não tivesse feito a implantação do Workplace ali no final de 2019, no final de 2020, eu acredito que esse período da pandemia ele teria sido bem mais difícil para a gente, de como é que a gente ia conseguir manter todo mundo integrado, todo mundo engajado, se comunicando de uma forma dinâmica, repassando informação, trocando dados, se não fosse a questão do Workplace. Então, a parte de videoconferências, videochamadas, as lives, elas vieram para facilitar muito o nosso trabalho. Eu acredito que, assim, a gente não teve como é que eu posso dizer? A gente não sentiu tanta dificuldade, talvez, na execução do trabalho do dia a dia e não se sentiu tão distante, porque a gente tinha a ferramenta para nos aproximar. Tanto que uma das campanhas que a gente lançou juntos mesmo que separados, né? Estava todo mundo na sua casa, mas a gente estava junto ali de uma forma virtual e que conseguia garantir com que os gestores fizessem a gestão das suas equipes, fizesse a gestão também da questão da qualidade do trabalho que estava sendo desenvolvido pelas equipes, e ao mesmo tempo você tinha aquela interação de uma forma direta com os colaboradores, então você conseguia se aproximar mais. E uma outra coisa também bem bacana dessa questão do Workplace é a tradução de idiomas. Quando eu subo um vídeo para dentro da plataforma, a gente que tem acesso, tem uma comunicação direta com o Grupo Titã, e geralmente a gente troca determinados vídeos
principalmente do presidente de lá, e ele manda algumas mensagens de incentivo, ou então de alinhamento entre todas as plantas no mundo inteiro, e esse material vem em inglês. E aí, para a gente não perder tanto tempo, quando a gente sobe esse material para dentro da plataforma, a gente seleciona a opção da tradução, e essa tradução ela é editável, ele vai traduzindo o vídeo, e aí se você verificar que alguma frase ou alguma palavra específica, que às vezes são termos técnicos, não ficou tão acessível, não ficou talvez claro, você pode ir lá e edita de uma forma rápida, e em questão de minutos o vídeo já está dentro da plataforma disponível para todos os colaboradores, porque eles recebem notificação também por e-mail, eles podem receber a notificação, e eles recebem a notificação porque a plataforma já está instalada ali no computador ou no celular, né? Então fica aquele símbolozinho de notificação. E as listas de discussões, para quem quer trabalhar a questão da gestão de projetos também, para o acompanhamento e para o desenvolvimento, o Workplace foi uma ferramenta de fundamental importância, tacando aí que também teve desenvolvimento e implantação de outros projetos do Mercúrio ao longo desse período aí da pandemia, sabe que é uma ferramenta assim, essencial para a gente no acompanhamento e na gestão de como está sendo o desenvolvimento, e até mesmo para as nossas lideranças saberem como está o andamento dos trabalhos, porque eles conseguem ter acesso aos grupos. Exatamente. E aí, só para entender, é como se são grupos, né? Então, por exemplo, a gente criou um grupo específico de um projeto de comercial. Então, quem que estava envolvido? Tinha uma parte de equipe de TI, uma parte de equipe financeira, né? Alta gestão, enfim. E por ali a gente tem a oportunidade de ir compartilhando status. Então, as pessoas conseguem compartilhar o andamento, né, dos projetos de uma forma muito mais dinâmica, né? De uma forma muito simples e que faz total diferença, assim, para o andamento de grandes projetos. Exato. E aí vocês podem estar pensando assim, Gislane, mas é uma coisa que todo mundo tem acesso, mas e a privacidade de algumas estratégias que eu quero trabalhar junto com a minha equipe? Isso também é possível, porque dentro do Workplace, a dinâmica dele, como é que funciona? Ele funciona por meio de grupos, que você pode criar grupos em que você possa incluir todos os colaboradores, que são grupos abertos, que você pode disseminar algumas informações que você quer que chegue a todos os colaboradores. Existem os grupos privados, que são aqueles que somente as pessoas que você convidou que podem visualizar o que tem dentro do grupo. E algumas pessoas visualizam na busca o seu grupo, mas ela não consegue ter acesso à informação do que tem ali dentro. E existem aqueles grupos anônimos, digamos assim, que só as pessoas, quando você criou, que você adicionou ali dentro, têm acesso à informação, e os outros colaboradores, mesmo que eles façam a busca, eles não vão conseguir identificar o grupo, porque são grupos restritos de informações restritas que você trabalha de forma estratégica. Então, assim, essa questão do acesso à informação dentro do Workplace, da mesma forma que eu posso trabalhar ela de uma forma democrática, de acesso a todos, eu também tenho o controle para que essa informação chegue somente a determinadas pessoas que eu quero que tenham acesso. Então, assim, para gestão e controle de atividades, não só para a questão do engajamento de colaboradores, quando eu quero disseminar informações que seja para todo mundo, o Workplace vem para facilitar isso também para a gente. E aqui é uma imagem quando a gente lançou logo o Workplace dentro das nossas unidades industriais. A gente teve toda uma preocupação, porque assim, não adianta você querer lançar uma ferramenta de comunicação interna dentro das unidades se você não tiver a sensibilização das lideranças. Então, o que a gente costuma dizer que o grande sucesso hoje do Workplace, a gente deve também à nossa alta gestão, que comprou a ideia, que estava presente dentro da plataforma, e que, por sinal, isso também foi um dos motivos para fazer com que os nossos colaboradores também acreditassem que aquilo dali ia funcionar. Porque não adiantava só os colaboradores estarem lá se eles não perceberem, se eles não tivessem percebido que os gestores estavam ali dentro, atuando, gerando conteúdo, conversando com as suas equipes, trocando ideias com outras pessoas de outras unidades. Então, isso daria uma descredibilidade também. Mas não, as lideranças também compraram a ideia e também sabiam que existia uma necessidade de que a gente tivesse uma ferramenta de comunicação interna que fosse comum e acessível a todo mundo, gerando uma comunicação democrática, né? E aí, durante o lançamento, primeiro a gente fez a sensibilização das lideranças, o lançamento foi primeiro para as lideranças, mostrando como funcionava a plataforma. Em um segundo momento, veio a questão dos champions, que a gente chama de influenciadores. Esses influenciadores são pessoas que recebem capacitação e que a gente consegue identificar ele dentro das nossas unidades,
que são pessoas que têm um determinado poder de influência, não pelo cargo que elas ocupam, mas porque elas têm um bom relacionamento com os colaboradores, elas conseguem ter fácil acesso a todos os níveis de hierarquia. Então, aqui dentro dos nossos influenciadores, a gente tem pessoas da parte de produção até dentro da alta gestão, né? Que são pessoas que conseguem ter uma influência dentro das nossas plantas. E aí, durante o lançamento, depois que a gente treinou esses influenciadores, que a gente chama de champions, a gente fez o treinamento também dos embaixadores da comunicação, que talvez vocês devem se perguntar, a Cimenta Apodi desenvolveu várias coisas, mas a área de comunicação tem só algumas pessoas? Não, a gente conta também com os embaixadores da comunicação, que são colaboradores que têm uma certa influência dentro das plantas, que têm uma facilidade ali de trabalhar determinados conteúdos e que nos auxiliam e nos ajudam a fazer com que esse conteúdo chegue dentro das unidades, na atualização das nossas TVs, fazendo essa questão da gestão do conteúdo junto conosco também. E aí, para esse lançamento, e aí só depois é que a gente fez uma live geral em todas as unidades para lançar o Workplace, que inclusive já foi por meio da plataforma que a gente fez esse lançamento, para todos os colaboradores, e a gente fez produção de material próprio da rede social, com lançamento de questões que gerassem a questão das emoções, e que eles pudessem se ver ali dentro também. E aí, esse é um dos exemplos da nossa área industrial, que era a nossa principal preocupação quando a gente escolheu o Workplace. Porque, assim, eles estão distantes da questão corporativa, né? Porque a nossa matriz fica em Fortaleza, e eles ficam na unidade de Pecém, e uma outra parte fica em Quixeré, ali quase com a divisa com o Rio Grande do Norte. Mesmo que a gente tenha uma passagem de ficar indo dentro dessas unidades, mas a necessidade de fazer com que eles se sintam motivados, engajados a participar das nossas campanhas e tudo mais, a gente sabia que a gente precisava do Workplace para fazer isso. Isso é uma parte da turma lá do Industrial, aqui em cima a turma de Pecém, e embaixo a turma de Quixeré, e a gente fez uma divisão de várias turmas para poder ficar intensificando essa divulgação dentro das unidades. E aqui eu já falei um pouco da questão dos recursos que o Workplace tem, né? Falei da questão da criação de grupos, que ele funciona, ele não é uma timeline como a intranet. Na intranet você entra, tem uma página principal, e aí você visualiza todas as informações que tem. Dentro do Workplace, não. É por meio de grupos. Hoje a gente tem um grupo chamado Comunicação, que dentro desse grupo Comunicação a gente consegue mandar informação para todas as unidades, para todos os colaboradores. Então, eles sabem que quando eles querem saber de alguma campanha, ou então alguma comunicação estratégica que a nossa diretoria está direcionando para todos os nossos colaboradores, eles sabem que eles podem ir direto lá na comunicação, que vai ter toda a tratativa, vai ter o informe, vai ter vídeo, enfim, vai ter todas as peças disponibilizadas para que eles tenham acesso lá. E uma preocupação também que a gente teve, para não gerar duplicidade de comunicação e se tornar aquela coisa chata e enfadonha para os colaboradores, é que, como o Takano falou lá no início, a gente tem a questão do e-mail que a gente que a gente utiliza para gerar comunicação para esses colaboradores. Dentro da plataforma, a gente tem dado a prioridade de informações bem rápidas, assim, por meio de peças, de vídeos ou de áudios. E no e-mail, como o Workplace ele gera o QR Code da publicação, a gente faz somente a notificação para o colaborador por e-mail, coloca ali uma chamada, um resumo bem rápido, e aí coloca. Se você quiser saber mais informação sobre essa campanha, sobre esse comunicado, acesse o QR Code ou então acesse o grupo da comunicação no Workplace. Então, a gente tem essa questão também de você conseguir juntar outros tipos de canais para ser complemento um do outro, né? Ele dá a oportunidade também da questão das enquetes, para você saber a opinião do colaborador, que ela pode ser tanto anônima, como ela pode ser aberta para todo mundo. Então, por exemplo, uma das que a gente já fez para saber a opinião dos colaboradores é em relação à troca de determinado tipo de aparelho, de sistema, a gente colocou lá qual a sua preferência, a gente coloca lá quais são as opções, deixa aberto durante um período para eles fazerem a votação, e aí no final a gente fecha, para ver qual foi o resultado. Então, se torna um ambiente bem democrático, porque o colaborador tem o espaço para poder opinar ali dentro. O recurso de lives, que para a gente foi essencial, desde o diálogo diário de segurança, em que a gente não podia deixar todo mundo dentro do mesmo ambiente por conta da pandemia. Então, alguns a gente fez de forma online e outros em ambientes espaçados, direcionados para os nossos colaboradores dentro das plantas e também dentro do corporativo que estão em home office. Então, assim, foi de fundamental importância. Eu sou bem sincera e transparente em dizer para vocês
que a gente teria uma dificuldade muito grande de estabelecer uma comunicação com os nossos colaboradores se a gente não tivesse feito essa implantação a tempo do Workplace, porque ele facilita muito o trabalho desde o reconhecimento. Tem uma opção dentro do Workplace que, assim, você não precisa estar presencialmente para você reconhecer o trabalho daquele colaborador. Então, nas empresas, geralmente trabalha aquela questão do PIN, né? Ou do bottom, que você faz o reconhecimento para um colaborador que tem uma determinada experiência ou que ele tem uma determinada expertise seja de ferramenta ou então pelo destaque dele. Na Apodi, a gente tem os destaques do ano, que é com base nos nossos valores, que são 7, sustentabilidade, segurança e enfim. E aí, como a gente faz? Além daquela tradicional festa no final do ano que a gente realiza para entregar aquele troféu, aquela placa para o colaborador, aquilo dali vai ficar para ele de uma forma individual. Mas como é que os outros colaboradores vão saber que aquele cara recebeu o reconhecimento durante aquele ano? Ou então que ele é membro da CIPA, ou então que ele faz parte de um grupo de comitê. Como é que eu vou saber quem eu devo procurar em determinadas situações com determinadas temáticas? E aí vem a questão dos selos que são aplicados dentro do Workplace. No meu caso, por exemplo, eu tenho um selo lá que sou membro do comitê da Covid-19. Eu tenho lá que fui destaque excelência no ano de 2019. Eu tenho lá que eu faço parte da equipe de criadores e gestores de conteúdo. Então, isso facilita muito, porque quando você entra dentro do perfil daquele colaborador, você reconhecer ele de forma pública, e você também consegue colocar algumas atribuições em que os outros colegas conseguem identificar ele de uma forma mais fácil, e até mesmo nessa época agora de distanciamento, você vai automaticamente lá no perfil da pessoa, você identifica ele pelo selo, e você já solicita para ele uma determinada informação. Então, isso facilita, isso gera engajamento, isso gera reconhecimento, gera motivação na turma também, porque, assim, eles querem aquele selo, né? Existem os selos que são dados por questão de tempo, que é automaticamente feito pelo Workplace, e existem aqueles selos que vocês podem criar para reconhecer e motivar cada vez mais as equipes. E aí tem a questão dos bate-papos, inclusões de legendas, as trilhas de carreira, biblioteca do conhecimento, porque, assim, existem informações que às vezes vão estar disponíveis só dentro da rede. Hoje, no nosso caso, essa biblioteca do conhecimento, a turma consegue ter acesso a questões mais burocráticas da empresa, como, eu quero saber quais são os protocolos que estão em vigência da Covid-19 dentro das nossas plantas. Ele consegue ter acesso lá, ele consegue ter acesso lá ao nosso manual da marca, ao nosso guide, de como é que eu devo fazer apresentações, enfim. Essa parte, assim, mais burocrática e tudo mais, tem um cantinho específico que já vem uma aplicação nata, que já veio com a ferramenta, com o Workplace, que você pode só colocar ela lá, pode ser em forma de vídeo, pode ser em forma de áudio, pode ser em forma de PDF do tradicional. Essa questão da geração de QR Code, então, assim, o Workplace hoje ele é uma ferramenta bem completa dentro da Cimento Apodi. Então, você consegue trabalhar desde a questão de uma comunicação dinâmica, de uma comunicação democrática, até essa questão da gestão das equipes e até mesmo da questão do reconhecimento e da motivação. Existe uma coisa bem interessante dentro do Workplace, é que você consegue gerar um ranking. E aí você pode fazer até a parte de gamificação. Você consegue visualizar dentro do mês quais as áreas que foram mais ativas dentro da plataforma. Você consegue saber qual colaborador que foi mais ativo durante aquele mês. E as empresas podem muito bem gerar uma gamificação de acumular pontos e trocar por algo a cada 6 meses, enfim. As regras do jogo, cada empresa pode inventar a sua, né? Então, você consegue reconhecer esses colaboradores e até mesmo para você motivar e gerar cada vez mais o engajamento da turma. Uma experiência bem bacana que a gente teve agora da nossa CIPATMA, como o Amaral falou, foi a nossa Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente, que a nossa é unificada. A gente fez uma live, vou trazer até aqui um pouco mais lá na frente, a gente fez uma live de uma transmissão de um bingo ao vivo, mas eu vou falar para vocês um pouco mais na frente. Aqui na apresentação, a gente tem algumas ações que a gente consegue realizar dentro do Workplace hoje, né? A nossa ginástica laboral, durante todo esse processo da pandemia, ela foi direcionada para dentro do Workplace,
junto com as nossas TVs corporativas. Os nossos aniversariantes do mês, a gente consegue disponibilizar dentro do Workplace, os colaboradores conseguem mandar parabéns de um para o outro. A gente tem a questão do Meu Doutor Virtual, que o nosso médico do trabalho dá dicas de saúde sobre algumas temáticas, principalmente agora durante a pandemia, em que a gente consegue falar sobre a questão, qual tipo de exame que eu consigo fazer? Eu estou há 4 dias tendo sintomas de Covid. Então, ele dá essas dicas e tira essas dúvidas lá também, isso quando a gente não faz transmissão ao vivo, para deixar o espaço aberto com que os colaboradores interajam junto com a gente. A gente consegue desenvolver campanhas e treinamentos dentro do Workplace. Tem um grupo que se chama Biblioteca e Treinamentos. Dentro dessa biblioteca, a turma consegue compartilhar livros, consegue compartilhar conteúdos para o desenvolvimento de carreira e até mesmo para coisas que para o desenvolvimento pessoal. Então, eles fazem esse intercâmbio de conteúdo dentro desse grupo. E é bem interessante porque, às vezes, pessoas de áreas bem distintas, a turma lá da TI troca experiência com a turma do financeiro, e aí eles trocam materiais dentro desse grupo. Então, isso é bem interessante, esse intercâmbio de conhecimento e de material mesmo que eles, para utilização no dia a dia, para a vida profissional e para a vida pessoal. Uma outra coisa que a gente também conseguiu fazer é a questão da saúde mental, durante esse período da pandemia, que a gente convida psicólogos para fazer o acompanhamento, e a gente deixa aberto ali no chat para que os colaboradores tirem dúvidas, e também interajam e depois até procurem o RH, ou então, dependendo da temática, outras pessoas para tentarem resolver aí algum problema, ou então para estabelecer algum diálogo. Então, assim, com tudo isso, uma coisa é certa, a gente acredita que tudo isso só é possível porque a gente tem uma alta liderança ativa e presente dentro do Workplace e colaboradores engajados. Porque se a gente não tivesse isso, a gente não conseguia fazer com que essas ações que estão aqui na base, que são as ações do dia a dia que a gente promove para os colaboradores, elas tivessem tanto sucesso. Então, além da dinâmica e dessa questão da ferramenta em si, dela ser uma interface de uma rede social e estar ali acessível, seja pelo celular, seja pelo colaborador, pelo computador, essa questão de atrelar, da liderança comprar realmente, de fato, a aplicação de uma ferramenta consegue fazer a efetividade com que os colaboradores também estejam engajados. Então, isso é uma somatória de coisas que faz com que a plataforma hoje consiga dar esse subsídio para a gente tenha a efetividade dentro das nossas ações. E aí, uma das ações que a gente já realizou foi a nossa festa, a nossa Confra Live, no final do ano passado, que foi toda virtual. A gente fez num horário em que os nossos colaboradores já tinham chegado dentro das suas residências para compartilhar junto com as suas famílias. Então, a gente faz premiação, a gente coloca banda para dar aquela interação, deixa o chat aqui aberto e a galera pede música, manda um abraço de uma unidade para outra. Então, esses momentos, a gente trazer aquela relação que a gente tinha no presente, que a gente tinha no dia a dia, de forma presente dentro das unidades, a gente resgatou esse sentimento e essa questão da união que a gente tem dentro da APOD hoje para dentro de uma ferramenta de comunicação interna. E isso é bem interessante porque a gente deixa, talvez para algumas pessoas pareça assim, mas a questão virtual e tal, não, é você ter a sensibilização e tornar essa ferramenta humanizada e mais próxima possível da realidade desses colaboradores, dessas pessoas. Então, a gente consegue o engajamento através disso, pensando ações, às vezes até um pouco fora da caixinha, para gerar esse engajamento e fazer com que a gente consiga alcançar eles. E aí, como a gente falou, a questão da nossa Cipátima, que a gente fez a nossa Cipátima Show, que foi um bingo para os nossos colaboradores. E aí a gente teve uma interface, porque dentro da Cipátima Show, além do bingo, a gente fez uma ação solidária, colocou um QR Code aqui na tela durante a transmissão, porque o Workplace, mesmo que ele tenha todas essas funcionalidades, você consegue fazer com que ele converse com outras plataformas externas. A exemplo, Webex, a exemplo do Zoom, então ele consegue integrar com várias ferramentas de streaming, em que você consegue levar uma comunicação mais dinâmica. Então, aqui a gente integra com o Webex ou então com o OBS para gerar essa multiplicidade de telas e chegar até o nosso colaborador dessa forma. Então, a gente faz tudo personalizado, tudo bem bonitinho, para poder interagir com eles e deixa ali o chat aberto, eles vão mandando mensagem, vão trocando informação. E aqui nesse nosso foi um bingo que a gente realizou durante a Cipátima. Existiam as premiações, os colaboradores pegavam as suas cartelas junto com a área de segurança e a gente colocou um QR Code para fazer a arrecadação de valores
durante a semana e durante a transmissão da live, para que os colaboradores pudessem contribuir e todo o valor arrecadado está sendo revestido na compra de cestas básicas para atender a demanda de famílias que estão precisando da gente nesse momento de pandemia, que estão passando por dificuldade no entorno das nossas unidades. Então, a área de sustentabilidade fez todo o mapeamento, e aí, visualizando essa necessidade, a gente trouxe para dentro do mundo virtual o que a gente pode fazer para o mundo do dia a dia, né? De sensibilizar eles dentro do mundo online, mas que a ação seja efetiva na prática, no mundo real. Então, assim, o Workplace para a gente hoje tem tido essa diversidade de coisas que a gente faz dentro da plataforma, mas tudo com a sensibilização, tudo com a humanização, para que essa ferramenta de comunicação se aproxime o máximo possível da realidade deles no dia a dia. E é isso um pouco do compartilhamento das funcionalidades do Workplace que a gente trouxe aí hoje para vocês. E a gente fica aberto, caso vocês tenham alguma dúvida, para poder compartilhar. Ô, Gerlane, acho que seria interessante só você mostrar uma tela do Workplace, né, para tangibilizar um pouco. Sim, só para tangibilizar, para vocês visualizarem como é que funciona na prática, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Pronto. Aqui, como eu falei para vocês, é uma dinâmica de grupo, né? Esse grupo aqui é o da comunicação, que a gente fala para todos os nossos colaboradores, que eles conseguem receber as informações. Aqui a gente está com a questão da nossa pesquisa de segurança, das unidades, a gente consegue mandar o termômetro para eles, para dizer em que percentual a gente está, para que eles possam responder. Aqui são os colaboradores recém-admitidos, que a gente dá as boas-vindas, já que a gente não pode fazer isso de forma presencial, mas aí a gente divulga para toda a empresa os colaboradores que foram recém-admitidos, até para que depois não gere aquela estranheza. Eu não sei quem é fulano, eu nunca vi. E até mesmo para esses novos colaboradores já se sentirem integrados dentro desse nosso ambiente virtual e consiga ter um pouco mais do que realmente é a Cimenta Apodi, para onde eles estão chegando, né? E aí aqui a turma consegue dar boas-vindas, consegue reagir com sentimentos, ou do like, o coraçãozinho de amei, enfim, tem todas aquelas funcionalidades que a gente vê que tem no Facebook, na ferramenta Facebook mesmo, aquela rede social que a gente costuma utilizar. Aí que outra coisa também, nossa Cipátima Solidária, do termômetro que a gente liberou para todo mundo, do percentual que a gente já estava atingindo com as doações. E acho que, de forma geral, assim, é bem intuitivo, né? A gente tinha algumas preocupações no começo, se as pessoas iam realmente utilizar, e a gente percebe que realmente é tranquilo, como uma postagem normal, né? Em qualquer rede social. As grandes diferenças é que, por exemplo, esse grupo Comunicação Apodi, ele é um grupo, entre aspas, obrigatório, né? Então, todo mundo que a gente cadastra, ele fica dentro deste grupo. Então, ele recebe as informações que a gente quer que chegue para eles. Tem os grupos opcionais, né, de temas específicos que a pessoa pode participar ou não, e aí ele vai receber ou não a informação dependendo dos grupos que ele participar. E aí tem um detalhe aqui também, que às vezes a preocupação também, a nossa preocupação, inclusive, quando a gente implantou o Workplace, era a questão da gestão do conteúdo, né, do volume de conteúdo para rastreio, para rastreabilidade das equipes, dos colaboradores. É tudo de forma tão intuitiva que você pode colocar uma hashtag aqui, e aí você consegue rastrear aquele grupo, clica e ele já te direciona, ele me diz quantas postagens foram realizadas sobre aquela determinada temática. Então, assim, é muito fácil. Você coloca aqui, clica aqui na busca do pesquisar no Workplace, você consegue pesquisar colaborador, você consegue rastrear conteúdo de uma forma rápida e dinâmica. Tudo do conteúdo também que está sendo administrado dentro do grupo, você consegue ter acesso aqui, você consegue ter acesso aos membros, os eventos, porque você pode deixar o evento agendado. No dia tal, eu quero que todo mundo saiba que vai acontecer a nossa reunião de resultados. Se for um evento aberto, no caso de um evento aberto, eu clico aqui em eventos, adiciono a data, todo mundo que está no grupo consegue receber a notificação e ele já sabe que naquela data ele vai ter aquele evento programado para ele. Então, assim, ele consegue fazer uma gestão de agenda também compartilhada em todas as unidades. Aqui é a interface, ele mostra quem são, o descritivo do grupo também, que você pode adicionar pessoas. Girlane, Enfim. Oi. Acho que seria bom que tem duas pessoas aqui com dúvidas. Deixa eu parar aqui o compartilhamento.
E aí é isso, a gente deixa aberto aí para que vocês também possam compartilhar um pouco da experiência de vocês, ou então alguma dúvida que vocês tenham em relação à plataforma. Acho que o Jorge está antes, né? Você tá com... Pode falar, meu amigo. Oi, boa tarde. Vocês me conhecem, eu sou o Grijal, eu sou o gerente aqui do Cine do PECEM, né? A Apodi tem uma parceria muito forte lá com o Cine de Limoeiro, se me fala a memória. Lá tem essa área lá do xerete, sabe que vocês falam? Sim, então, tem uma verdade. parceria muito forte lá com vocês. Deixa eu te perguntar, não sei se pode falar, mas qual o custo dessa ferramenta hoje para vocês? Vocês têm um levantamento de custo? Olha, a negociação é em dólar, conforme a cotação do dia. Hoje, por usuário ativo dentro do Workplace, a gente paga R$ 2,90, isso em dólar. E aí tu converte para o real. Aí é mais ou menos essa faixa. Aí, aí é uma questão, tem negociação, tem uma questão assim, eu posso, dependendo do perfil da sua empresa, eu falo assim, eu não preciso dar acesso ao desktop para uma parte da equipe. Aí sai bem mais barato, entendeu? Então, tem uma parametrização, e aí, dependendo do tamanho também do contrato, óbvio, Tudo influencia. Existe uma tabela que vem dos Estados Unidos, mas tudo tem suas alçadas aí de acordo com o volume, né, do acordo com que a gente contrata. Que você consegue negociar. Hoje o nosso é R$ 2,90 em dólar por usuário ativo, mas porque a gente tem uma plataforma mais completa, que é um pacote mais premium, que a gente consegue ter todas as funcionalidades do Workplace e a gente consegue ter as duas versões, tanto desktop como a versão para o mobile, para o celular. Acho que a Priscila. Agora sou eu. Gente, olha, eu conheci uma ferramenta muito parecida, né, de São Paulo também, e assim, eu queria dar os parabéns. Gisele tá aí, né, parabéns, assim, depois quando tiver o tema cultura organizacional, a gente tem que conhecer da Apodi, porque realmente essa ferramenta, ela tem que ser comprada pela alta direção, porque a gente está falando de uma utilização que vai em vários horários, né? E aí eu fiz aqui eu listei aqui umas 3 perguntas, porque é óbvio que vocês têm isso, né? Porque parabéns pela estratégia, a forma de utilização de vocês aí, né? Que gera engajamento, porque tem movimento, tem interação, e é isso que as pessoas querem hoje, né? E, assim, eu queria só saber o número de usuários que vocês têm hoje, não é nem... É só para entender a abrangência da ferramenta, né? Se vocês têm nas estratégias meta de curtidas, né? Se as pessoas elas podem postar comentário, né? Então, se vocês fazem a publicação, vocês têm uma estratégia, esse tipo de comunicação, esse tipo de aviso, esse tipo, por exemplo, a gente vai lançar aqui quem são os promovidos, né? Essa comunicação que vocês têm toda uma estratégia, se ela tem horário de específico, porque gera aquela questão da expectativa, aquele dia, aquele horário, né? E se vocês conseguem monitorar o tempo de uso das pessoas quando elas acessam a ferramenta, quanto tempo elas ficam utilizando aquela ferramenta. Como se fosse... eu sei que o Fábio é da área de marketing, vocês de marketing, vocês conseguem monitorar. A pessoa acessa o site, quanto tempo fica no site, né? Como cliente. É mais voltada, assim, uma curiosidade que é importante quando você tem uma ferramenta, um investimento alto como esse, e tem objetivos que, obviamente, eu tenho certeza que todos eles foram alcançados quando vocês traçaram lá em 2019, em 2017, né, Fábio, quando você chegou, ficou imaginando todo esse cenário atual. Acho que os tempos, a Gerlane pode falar, de forma geral, a gente tem traçado muito uma meta de participação das pessoas, né? Para ver assim visualizações, se realmente a atividade ela chega de uma forma positiva ou não. Aí a gente sabe que tipo de comunicação o pessoal gosta mais, né? Quando tem PPR, essas coisas, ele bomba, algumas menos. Existe um indicador dentro da plataforma que ele consegue ver o engajamento daquela publicação. Então, ele calcula a visualização, calcula os tipos de reações, os tipos de comentário e fala, não, foi mais para positivo, foi neutro. Então, ele tem uma avaliação.
A gente não avançou ainda em grandes KPIs, né? Então, como a gente comentou, a gente implantou, no final das contas, foi ano passado, né? Começo do ano passado, e na correria aqui de toda essa movimentação que a pandemia trouxe para a gente. Então, tem alguns pontos que a gente ainda não avançou. Um deles é esse, assim, de realmente criar esses objetivos, né? A gente está ainda num objetivo meio primário de colocar as pessoas para dentro, ver se as áreas estão sendo representadas, se as pessoas estão entrando, se é a melhor solução, que tipo de publicação funciona, né, para cada um deles. Mas é um passo, sim, que a gente deve dar para frente. Eu esqueci as outras perguntas. Ela falou sobre a questão do tempo, né? A medição do tempo. Priscila, assim, ele não consegue sinalizar a questão do tempo, mas ele consegue identificar se o colaborador visualizou aquela publicação ou não. Se ele visualizou aquele vídeo, se ele interagiu, e ele consegue me dizer quem é o colaborador mais ativo dentro da plataforma. Então, ele contabiliza por dia. Se o colaborador foi mais efetivo durante o mês, quantos dias ele ficou ali dentro da plataforma, dentro do Workplace, e aí ele me gera um ranking. Ele gera um ranking por área, e ele gera um ranking também por colaborador, independente da área que ele esteja. E aí ele consegue sinalizar ali para mim quem são os 3 ou os 10, depende do filtro que eu fizer, a quantidade de colaboradores mais ativos dentro do Workplace para mim dentro daquele mês ou dentro daquela semana. Semanalmente, ele gera um ranking comparativo da quantidade de colaboradores ativos de uma semana para outra, essa comparação. E aí a gente sabe que sempre quando tem evento, que vale sorteio, que tem essas dinâmicas, o pico ele sobe, ele vai lá em cima, dá um boom. A exemplo do nosso bingo, né? Então, hoje a gente tem 509 colaboradores dentro da plataforma, desses 509, a gente está com 427 usuários ativos lá dentro. Então, assim, tem uma diferença aí de 82, mais ou menos, colaboradores que ainda não estão efetivamente lá dentro, mas a gente até entende os motivos, que às vezes são colaboradores de áreas bem operacionais mesmo, que não tem acesso, talvez, um celular mais... que consiga rodar o aplicativo, mas a gente sabe que a gente consegue alcançar ele por meio do mural e consegue atingir ele por meio da TV corporativa. Não na velocidade que a gente deseja, para que ele esteja engajado dentro do Workplace, mas a gente sabe que de alguma forma a gente está conseguindo atingir ele com as nossas informações. Espero ter conseguido responder a sua pergunta. Não, respondeu. O Ricardo apareceu aí, acho que também tem alguma pergunta, mas mais uma vez, parabéns. Essa menina Obrigada. Tão calada do Fórum de Comunicação, né? Hoje foi assim, me deixou assim, fazer como outro, com todo respeito, apaixonado por ela. Pela Que maneira... coisa, Tavadia. Girlane, pela maneira simples de falar, suave, de colocar as coisas com muita simplicidade, mas com muita, sabe, segurança e muito concreta aquilo que realizou, né? É muito legal ver a pessoa transformar a vida dos outros, né? Eu adoro, né? Só Obrigada, parabenizar, fico viu, feliz. por você, essa pessoa que também é nossa parceirona do Fórum de Comunicação. Eu estou até com pena, devia ter convidado o Fórum de Comunicação para ter participado dessa nossa reunião também, viu? Acho que Vão ter outras merecia. oportunidades. Eu convidei, Merecia ter ouvido cara. também. Hein? Eu convidei lá no grupo também, todo mundo de comunicação. Pois é, mas eu não sei se tem alguém aqui de lá, né? Tem Eu a não, Aline Suzana da Aço. eu assisti só um pedaço da sua fala, não vou negar, não vou nem mentir, porque eu estou aqui com a vacinação correndo em paralelo para segunda-feira, né? Então tu imagina como é que tá meu celular, né? Não, tá uma loucura, né? Mas Nesse período graças a agora. Deus vai dar certo e a gente segunda-feira começa a vacinar as pessoas do complexo, né? Já está aberto agendamento aí para 40 mais, hoje à tarde, desde meio-dia está aberto. Já tem 2.000 doses de vacina para segunda e terça, programado. Acredito que até sexta-feira que vem a gente deva ter vacinado aí boa parte dos funcionários das nossas empresas. Acho que é a grande oportunidade. A gente até o final da semana que vem, a gente poder ir até 18 mais, né? Se Deus Que é quiser. mais importante para a gente. Vai ser muito bacana dizer assim, pode dizer assim, meu pessoal lá do complexo está vacinado, né? Não, Priscila, dizer assim, até está todo mundo vacinado lá. É verdade. É A isso que gente está com um bom número, viu, de funcionários, né? Porque a gente também é portuário. Estamos com um bom número de pessoas já. Pois é, eu acho que agora, com essa semana agora, você também termina de vacinar seu pessoal também, né? Tomara. Com certeza. É uma grande expectativa.
o pessoal da Caucaia, né? Mas na sequência a gente vai fazer também com São Gonçalo, mesma situação, da mesma maneira, e concluir isso aí. Mas, Tacano, não lhe conhecia, um prazer muito grande lhe conhecer, viu? Eu Não entrei, fique, eu não entrei de fique longe espião da algumas gente. reuniões, viu, do... Mas rapaz, você não pode Mas ser só de espião, né? Você tem que dar eu pitacos, falar, sabe? sou Porque muito muito bem rico. representado aí. Muito rica, cara, nossas reuniões, e hoje, por ser assim, vou dizer assim, a maneira que vocês fizeram para integrar com essa ferramenta, a SIP, sem querer, acertou em fazendo as reuniões pela internet. Hoje eu consigo ter dentro das nossas reuniões uma pessoa da Eneva, que é de São Paulo, uma pessoa da EDP, que é do Rio de Janeiro, não é de São Paulo, a Eneva, que é do Rio de Janeiro. Olha, eu recebo ligações hoje para fazer nivelamento de técnicos da VLI que estão em Minas Gerais, que são responsáveis agora por estar conosco em algum fórum, né? Às vezes um cara é responsável por uma área da VLI que está lá em São Luís e ele entra, né? Então, isso é importante. E, por exemplo, desse cara que eu falei agora da VLI, que é de São Luís, ele é da área de responsabilidade trabalhista, e isso dá uma visão também do que acontece lá, para a gente saber o que é que acontece aqui, para essa troca de figurinha. Rapaz, isso tem sido enriquecedor ao desenvolvimento. O próprio fórum mesmo nosso agora de RH, ele deu um crescimento nesses últimos meses para cá, assim, extraordinário, né? Extraordinário, né? Mas Trabalho, eu acho. eu não posso ser a pessoa para falar sobre isso, não. Os clientes é que tem que falar, porque a gente está vendendo a gente mesmo, não dá certo, né? Isso aí. Eu Fala, acho que tem uma Gilane. pergunta aqui no nosso chat. Sim. Deixa É eu só ver aqui. responder aqui ao Francisco. Felipe, ele perguntou aqui se... Ih, peraí que eu perdi aqui. Na nossa Mas empresa. quais eram as principais barreiras, né, no processo de implantação? A Gerlane me complementa aí se eu esquecer de alguma coisa, mas acho que uma coisa que é muito importante é comprometimento da alta gestão. Acho que isso é uma coisa que a gente teve muito forte de toda a diretoria da Podi, realmente foi o que fez acontecer, porque se a alta gestão não usa, o colaborador às vezes fica com medo de usar. Parece que eu estou, né, gastando meu tempo aqui com bobeira, e não é. A partir do momento que eles veem, acho que o Roberto Castellani está aqui, o Eduardo Amaral, a partir do momento que eles comentam, curtem, poxa, o colaborador fica tão feliz, poxa, olha só o meu trabalho, eles estão olhando, olha só, eles comentaram, né? Então, isso é muito legal. A gente, na nossa estrutura, acabou que a comunicação fica dentro do marketing, mas é porque a gente tem uma sinergia bastante forte com a área de recursos humanos. Então, o Recursos Humanos, obviamente, precisa estar... É um projeto que tem 100% integrado, né? Tá, no caso aqui, a Gisele, a Adriana já estava desde essa época de 2017 nos ajudando, né? Ajudando é modo dizer, né? Trabalhando junto aqui para implantar. Então, eu acho que os, assim, principais é isso. E aí acho que é uma força aí de trabalhar, e tem um comprometimento das lideranças, um comprometimento, no nosso caso, acho que a TI também nos ajudou bastante na hora de implantar, integrar, enfim. E a gente tinha uma série de preocupações no sentido assim, putz, está aberto, o pessoal vai xingar, vai falar alguma coisa que, sabe, que a gente não gostaria que seja compartilhada aqui, ou comentário inapropriado. E, assim, a gente está há quase 2 anos e nunca aconteceu. Assim, as pessoas têm uma responsabilidade muito grande no que postar, no que falar, é super positivo, sabe? Era um medo, eu tive muito medo disso, e a gente conversou com outras empresas usuárias, e realmente, assim, não acontece. Assim, realmente, se acontecer, é uma coisa muito diferente. Tacano. Rua limpa, ninguém joga papel no chão, rapaz. É bem isso. Olha, a Antônia colocou aqui, um dos maiores ganhos que tivemos no financeiro com o Workplace foi a possibilidade de realizarmos alinhamentos entre os setores via Workchat, o que acelera e torna a comunicação mais leve. É a Wanda do financeiro, está participando aqui também conosco. Então é Wanda, mas tem 2 pessoas que querem fazer pergunta. A Nelisa quer fazer. Ô, Nelisa, por favor, se apresente e faça a sua pergunta. Acabei de
Pronto, agora deu certo. Tudo bem, gente? É da Apodi também? Não, eu sou gestora Cearense. da área de comunicação do Grupo Aço Cearense. Tudo bem? Da Sabadia, Aço Cearense. Falcano, Girlane. Seja bem-vinda. Olá, Nelisa. Obrigada. Sempre quem participa do fórum com vocês é a Aline, que faz parte do time, né? E assim, gente, desculpa, eu acabei entrando com vocês já no finalzinho, mas é um assunto que eu tenho muito interesse, porque a gente está estudando a viabilidade, né, de implantar o Workplace no Grupo Aço Cearense. Então, para a gente, qualquer benchmark e ideias legais que a gente puder ter com vocês, para a gente é maravilhoso. E assim, uma das dúvidas que eu tenho, Girlane e Takano, eu não sei como é que funciona a questão da área operacional de vocês. Lá para a gente não pode utilizar o celular na área industrial, né? Os colaboradores não podem utilizar. Como é que vocês fazem para engajar o público base mesmo da operação? Olha, a gente liberou o Wi-Fi, Nelisa, dentro da área industrial, então na hora do almoço é liberado para todo mundo. Então eles conseguem ter acesso à ferramenta ali na hora do almoço para ficar visualizando. Dentro da área industrial, quando você está na operacionalização da sua atividade, que a gente sabe que não pode ter a utilização do celular, realmente eles não fazem. Mas a partir do momento que eles vão ali para o comando central, ou então na hora do almoço, aí esse acesso é liberado, porque eles conseguem ter acesso ao Wi-Fi e se conectam à ferramenta. Essa justamente era uma preocupação que a gente tinha no começo da implantação da ferramenta, porque a gente sabia dessas restrições dentro de uma área industrial, aquela questão de dispersar o colaborador da atividade que ele está fazendo e de repente ficar ali no Workplace para visualizar o que está acontecendo. Mas assim, como o Wi-Fi funciona dentro da área do comando central e no refeitório, então para a gente facilitou bastante esse ponto de acesso. E Girlane, eles se engajam, eles participam? Vocês têm algum tipo de mensuração que eles realmente estão olhando nesse horário de almoço ou eles estão em outras páginas, por exemplo? Não, estão no Workplace porque as outras páginas são bloqueadas. Então, questões de acesso de outras coisas que não têm a finalidade do que a gente está tratando no Workplace, eles não têm acesso liberado. É tudo restrito. Entendi. Então, eles conseguem, a gente sabe que eles estão indo direto para o Workplace. Mas a gente fica à disposição. Só adicionando, né, ao que a Girlane falou, existe sim ainda uma barreira com o time operacional, né? A gente acabou sendo impactado, porque a gente começou a implantar isso praticamente em janeiro de 2020 e veio a pandemia. Então, a gente teve muita dificuldade depois de ir para a área operacional. A gente também ficou com acesso restrito, né? Então, essa atuação corpo a corpo com a turma para fazer eles acessarem é importante. A gente comentou no começo que quando a gente pega toda a área administrativa de vendas, o negócio foi muito rápido e as pessoas estavam usando. O operacional ele está indo mais devagarinho, até porque a gente também não consegue acessar toda hora. Mas o fato de assim, tem um evento que é importante, que tem, tá saindo um vídeo que tem um colaborador dele, um amigo dele. Onde que vai estar isso? Tá lá no Workplace. Aí ele vai atrás. Vai ter o bingo, onde que é? No Workplace. Então isso começa a atrair, ele começa a se inteirar do todo, né? Que ele faz parte. Exato. Uma coisa que fez muita diferença para a gente. Oi, Gisele. Oi. Rapidinho para complementar essa parte, que uma outra estratégia também, eu sou a Gisele do RH da Apodi, tá, Nelisa? Oi, Gisele, tudo bem? Prazer. Uma outra estratégia que a gente utiliza, porque eventualmente quando a gente faz alguma ação, uma live, algo nesse sentido, no horário em que os colaboradores estão lá na área industrial sem o acesso, a outra estratégia também é porque a gente deixa gravado, deixa disponibilizado e depois no horário de almoço, nos refeitórios, a gente transmite novamente essa live ou esse vídeo para que os colaboradores possam assistir também no horário de almoço quando eles estão ali, né? Então, a gente agrega também outras ferramentas com o Workplace para gerar esse engajamento cada vez maior. Ótimo, obrigada. E aí, só complementando isso que a Gisele falou, uma coisa que é de fundamental importância, a liderança. Dentro de área operacional industrial, a gente conta com supervisores, e assim, eles têm sido fundamental porque assim, eles não podem reunir a equipe por completo dentro de um único espaço por conta da pandemia, tem que ter a questão do distanciamento. Então, o Workplace veio para facilitar e meio que a pandemia forçou para que eles fossem para dentro do Workplace, né? Então, a gente tem recebido várias solicitações agora durante o período, não só durante as lives e tudo mais, mas dos supervisores querendo saber se o colaborador está ativo ali dentro,
para que ele possa facilitar a dinâmica do trabalho e do corpo a corpo no dia a dia. Olha que maravilha! Então já é o gestor perguntando se o colaborador está engajado, né? Se o Que colaborador está legal. engajado. E a gente recebe muita solicitação de supervisor de turno. Não é nem do horário comercial, é do supervisor de turno. Girlane, a Aline está com algumas perguntinhas também, eu não sei quem está na fila. Ela E agora? A Aline gente está cearense super também? afim de workplace, gente. Ó, Aline, por favor. Olha, antes da Aline falar, eu queria dizer que o diretor da Nelisa, o Ian, vai falar também sobre a importância da logística para a cearense, hein? Uma palestra desse mês ainda de junho. Viu? Legal. Mês de logística. Boa tarde, gente. Eu sou analista aqui da comunicação da ACE Cearense. E aí, a gente, nessas pesquisas para a implantação aqui do Workplace, eu queria saber de vocês porque nós encontramos um tópico, acho que era em algum fórum internacional, falando sobre o impacto da produtividade no Workplace, não do público operacional, claro, mas do público administrativo. A parcela é menor aqui para a gente, não sei para vocês, né? Mas vocês sentem que há um impacto nessa timeline, na quantidade de conteúdos, nas atividades do profissional administrativo? Ali, eu não sei o tacano aí, mas... Não, responde. Não, assim, do nosso público administrativo, Aline, eu acredito que assim, veio mais para agregar. Inclusive, teve alguns depoimentos aqui da turma dizendo que engajou mais, aproximou mais a turma, teve uma interação melhor. Pelo que a gente tem visualizado, o efeito tem sido o contrário. A gente tem tido um engajamento muito maior. Como a informação chega numa velocidade e está mais acessível para o colaborador, a gente consegue engajar ele que está no home office, né? Então, a gente não encara assim como um desperdício, porque o gestor está ali acompanhando ele, o gestor está vendo a questão da produtividade e o gestor está tendo controle das equipes na gestão da performance. Então, assim, para a gente tem sido um ponto muito positivo, mas isso pode acontecer. Agora, um cuidado que as áreas de comunicação devem ter é em relação à quantidade de conteúdo disponibilizado, porque, assim, você consegue trabalhar a dinâmica de um conteúdo, mas você não vai dar uma enxurrada de informação para o colaborador, porque ele já está em casa. Então, isso pode gerar um comprometimento do acompanhamento e do engajamento dele com as ações efetivas que a empresa está fazendo. Então, ter só um cuidado nessa questão da gestão de conteúdo. Eu sei que a gente, às vezes, tem um anseio para que a informação chegue direta, chegue completa, mas vamos analisar caso por caso. E aí, complementando, concordo com o que a Girlane comentou, a gente se surpreendeu um pouco com até a maturidade das pessoas com relação ao uso da ferramenta. Até porque talvez ela fique com... Existe um certo receio do tipo, estou gastando meu tempo com isso aqui, vão achar ruim, né? E, na verdade, o que a gente tem trabalhado é muito estimular o contrário. Falou, não, pode acessar, isso é trabalho. Você saber as informações da empresa é trabalho. Não porque ele está numa forma leve, né? O fato de estar meio mídia social, não quer dizer que não faça parte do trabalho. Agora, um ponto que se vocês implantarem, vocês têm toda uma parte de treinamento, né, para implantação da ferramenta, e que é muito batido e realmente é muito verdade, é a questão de... São muitos grupos, né? Então, porque a gente pode optar por ter grupos restritos, que só a comunicação cria, ou podem ter grupo deixar aberto. A gente optou por deixar aberto para ampliar a agilidade. Se nós, como administradores, né, eu e a Girlane, a gente pode estar em todos os grupos. O feed fica interminável, realmente você não trabalha, porque é muita informação rolando e começa a ficar ruim, né, porque excesso de informação também, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Então, a recomendação deles tem grupos que são importantes, que todo mundo tem que ter, beleza. Os opcionais, façam campanhas, trabalhem para que o pessoal não saia colocando todos os grupos. Chega uma hora que senão perde a atratividade, o cara não vê. E ele não vê o que é importante, ele acaba não vendo o que é importante, vê um monte de bobeira no sentido assim, que não agrega tanto para ele, e aí perde a atratividade. Acho que tendo essa seleção correta de quais grupos ele tem que ver com frequência, é bem tranquilo, realmente funciona bem.
E também a questão da dinâmica da gestão do conteúdo, né? Você deixar fixo ali, igual como fosse no mural, aquela dinâmica. Eu sei que a cada 15 dias, na segunda-feira, eu vou ter um minuto ético direcionado para os colaboradores lá na comunicação. Eu sei que na terça, a cada 15 dias, eu vou estar ali falando sobre a questão da área de processos. Então, assim, criar essa dinâmica de colunas, digamos assim, de assuntos, para que isso gere também o engajamento e o colaborador já tenha mais ou menos uma noção do que vai ser abordado ali, mas também surpreender eles, né, com outros conteúdos também. Obrigada, gente. Obrigada também, Aline. Obrigada, Anelisa. Discussão maravilhosa, hein? Alguém mais? Tem alguma pergunta? Ninguém? Senão eu passo para a Priscila. Você dá a palavra final para esse povo e você agradecer a todos e encerrar a nossa reunião maravilhosa de hoje. Agradecer realmente aí a contribuição de vocês, né? Brilha os olhos saber que isso está acontecendo dentro de uma empresa aqui no Ceará, uma visão, né, totalmente integradora, uma relação de confiança com o colaborador, poder implantar uma comunicação dentro da empresa que vai gerar interação e que é muito similar com as redes sociais. É uma rede social, né, de trabalho. E isso realmente é um processo de empresa madura, então, mesmo com 10 anos de empresa aí, que você falou a idade da empresa, né? Parece que é uma empresa bem mais madura do que só 10 anos, mas com certeza uma empresa com a cabeça jovem, moderna, né? E que realmente trata essa relação de respeito e confiança com a comunicação. Eu conheci, só para encerrar, eu conheci um consultor há muitos anos atrás, né? E ele dizia para mim, Priscila, tem 2 problemas na humanidade. A primeira eu não sei te dizer, mas a segunda com certeza é a comunicação. Então, eu sei que vocês aí não sofrem das duas, né? Então, gente, obrigada mais uma vez, tá? Fábio, Girlane, a Gisele, sempre muito presente aqui conosco no grupo. Agregou demais essa temática. E com certeza a gente vai ter a oportunidade de trazer outros temas para conhecer um pouco mais sobre a Apodi, né? E, enfim, a gente vai encerrar, né? Acho que concluímos aqui, alcançamos os objetivos. E foi muito bom ter a participação de vocês. Obrigada, tá? Obrigado, pessoal, aí pelo Obrigado, tempo. Tacano. Muitos parabéns aqui para vocês chegando, hein, pessoal? Aqui, ó, no grupo, hein? Todo mundo agradecendo, todo mundo muito satisfeito, hein? Que bom. Que bom. Tacano, não fique só observando, tem que participar também e compartilhar. Viu? Com certeza, com certeza. Porque você tem muito conhecimento e é bom compartilhar e receber também, porque tem muita gente legal nos nossos grupos. Girlane, você me deixou encantado hoje com você, não nem dizer mais nada. Eu é que agradeço, Sabadia, essa recepção de vocês, essa questão dos fóruns de discussão, que a gente sempre traz temáticas que agregam tanto valor para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho de excelência dentro das empresas, dentro das operações. Então, minha gratidão para todo mundo que nos acompanhou e a gente está aberto aqui, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais sobre essa questão do workplace. Gratidão e obrigada, Sabadia. Alguém mais? Patrícia procura também. No privado, né? Estamos à disposição. Gisele, você quer falar, querida? Eu fiquei muito feliz que, né, pela receptividade, que todos gostaram, até coloquei no chat, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã demais desses dois, da Girlane e do Tacano. A gente trabalha aí muito junto, muito integrado, assim, as nossas áreas, elas são bem complementares, né, dentro da Apodi. E é muito legal, assim, né? A gente ouvir um feedback né, sobre a empresa que a gente gosta tanto de trabalhar, que a gente gosta tanto de representar, ser exemplo também para inspirar outras grandes empresas aqui do grupo nesse projeto, né? Muito especial. Foi muito legal. Muito legal, muito legal. Então, pronto, pessoal. Só agradecimentos. Que bom estar saindo dessa reunião feliz e que todo mundo recebeu essa carga aí de informação positiva, né? É saber que nós, como associados, podemos ouvir um aos outros e compartilhar o que é de bom, né? E que a gente pode aproveitar para nossas vidas pessoais e nas nossas empresas também, né?
temos que crescer juntos, né? Não só sozinhos, né? Meu abraço a todos. Beijo, Girlane. Beijo, Gisele. Beijo, Priscila. Grande abraço a vocês.